Seja muito bem-vindo ao canal Oração a Deus. Aqui você encontra palavras que transformam, orações que tocam os céus e revelações que iluminam sua caminhada. Prepare-se para um momento que vai além das palavras. Esta não é apenas mais uma oração, é um chamado do alto, um mover celestial que atravessa telas, invade cômodos, toca almas e transforma realidades. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Há uma guerra invisível sendo travada ao seu redor, e as forças do céu já estão a caminho para lutar por você. Maria, a Mãe Santíssima, caminha com seu manto de amor. São Miguel empunha sua espada flamejante de luz, e São Gabriel traz mensagens vindas diretamente do trono de Deus. Eles não vêm apenas fazer uma visita passageira, vêm para permanecer ao seu lado. Fique comigo até o fim. Feche as portas a toda distração agora. Abra os ouvidos do Espírito e proclame com fé: eu recebo Maria Santíssima e os arcanjos de Deus em minha casa. E se, em algum momento desta oração, você sentir um alívio inexplicável ou uma paz tomando conta do ambiente, escreva nos comentários com fé: minha casa está selada pela luz de Deus, pelo amor de Maria e pela proteção dos seus arcanjos. Arcanjo Miguel, príncipe das milícias celestiais, entra agora como general de luz nesta casa. Tua espada não traz destruição indiscriminada. Ela separa o que é santo do que é profano, o que é paz do que é perturbação, o que vem de Deus do que vem das trevas. Passa, Miguel, por cada cômodo deste lar. Pela sala onde a família se reúne, pela cozinha onde os alimentos são preparados, pelos quartos onde descansamos, pelos banheiros, pelos corredores, por todas as portas e janelas. Onde houver qualquer sinal de opressão espiritual, manifestações de medo na calada da noite, brigas sem motivo aparente, pensamentos negativos recorrentes, age agora com tua luz. Se há objetos nesta casa que carregam alguma carga negativa ou ligação com o mal, toca-os com tua espada e purifica cada um. Se o ambiente está pesado, com discussões frequentes ou silêncio sufocante, desarma agora toda tensão e sela cada canto com tua paz. Toca também nas palavras já proferidas aqui dentro. Quantas vezes palavras ásperas ditas no calor do momento abriram brechas espirituais neste lar? Fecha agora essas portas, Miguel, pela misericórdia de Deus. Sê o sentinela constante desta casa, de dia e de noite, erguendo uma muralha invisível que nenhum mal consegue transpor. Miguel, guerreiro do trono celestial, intercede agora por aqueles dentro desta casa que já não sabem mais como orar. Pelos que estão exaustos, feridos, sem força sequer para clamar por socorro. Luta por essas pessoas como o soldado fiel que és. Fala ao céu em nome delas. Que tua espada trace agora um círculo de fogo ao redor desta família, blindando a todos contra cada dardo inflamado do inimigo, contra inveja, maldições, palavras negativas, espíritos de divisão e miséria. Que nenhuma corrente do passado prenda mais alguém aqui dentro. Que culpa alguma herdada ou espírito de repetição não tenha mais poder neste lar. E tudo aquilo que ficou mal resolvido, mas que ainda influencia esta casa, perca agora todo o direito de permanecer. E se alguém aqui se sente indigno do amor de Deus, achando que não merece ajuda do céu, Miguel, lembra a essa alma que a presença de Deus não busca casas perfeitas, mas corações abertos. E hoje, esta casa está aberta para o céu como nunca antes. Se você sente que esta oração já começou a mudar o ambiente à sua volta, declare nos comentários com fé: meu lar é território sagrado, guardado por Deus e pelos seus anjos. Compartilhe esta oração com alguém que você sabe que está travando batalhas difíceis. Talvez a sua atitude de fé seja a resposta de oração que essa pessoa tanto espera. Maria Santíssima, Mãe de Jesus e nossa Mãe Celestial, entra agora neste lar como presença materna de cura e consolo. Tu que carregaste em teu ventre a própria vida e conheces as dores de cada filho, visita cada canto desta casa.
Tu não precisas de alarde. Tua presença suave já inunda o ambiente com amor. Tu conheces as feridas que ninguém vê, as lágrimas silenciosas derramadas no travesseiro, a angústia que o coração não consegue desabafar. Entra, Maria, com teu manto de ternura, nos quartos onde há enfermidade, na sala onde há solidão, nos cantos onde alguém chora em segredo. Onde houver um enfermo desenganado pela medicina, que sinta agora o bálsamo do teu cuidado de mãe. Onde um coração estiver em pedaços, que teus braços invisíveis o envolvam e comecem a restaurar cada parte quebrada. Mãe amorosa, alcança aqueles que sorriem por fora, mas por dentro carregam um fardo insuportável. Aqueles que se esforçam para ser fortes por todos, mas às escondidas sentem que vão desabar. Cura, Maria, os pais exaustos que carregam o peso do sustento da família e já não encontram forças nem tempo para si mesmos. Cura as mães que se doam inteiramente e acabam esquecendo de cuidar do próprio coração. Toca também os jovens desta casa, que enfrentam conflitos interiores entre quem realmente são e o que o mundo espera que sejam. Que eles sintam teu colo de mãe e encontrem sua identidade em Deus, sabendo que, aconteça o que acontecer, são amados sem medida. Se há idosos sob este teto, Maria, conforta-os em suas saudades e dores. Sê companhia na solidão, alívio na enfermidade, alegria nos dias monótonos. Não permitas que nenhuma fase da vida fique sem o calor da tua presença maternal. E se alguém aqui estiver enfrentando uma enfermidade prolongada, uma recuperação difícil ou uma espera angustiante por um milagre, renova agora a esperança. Ensina-nos, Mãe Santíssima, que a cura nem sempre chega num instante, mas que ela também pode vir na perseverança da fé e na paz que Deus deposita em nosso peito, em meio à luta. Maria, tu que permaneceste de pé junto à cruz do teu Filho, sabes o que é ver o sofrimento de quem amamos. Tu, que tudo guardavas em teu coração, ajuda-nos a confiar nos propósitos de Deus, mesmo quando não entendemos a dor do agora. Intercede junto a Jesus por esta família, que de cada lágrima ele faça nascer um propósito, que de cada ferida brote uma nova fé, e que de toda prova difícil surja uma vitória para a glória de Deus. Transforma este lar em um refúgio de cura e amor. Que cada quarto se torne um recanto de recuperação da alma. Que o sofá seja um altar de descanso onde as preocupações se dissipem. Que a mesa de jantar seja lugar de fortalecimento e comunhão. Que até o ar desta casa mude agora. Respire paz, leveza e restauração. Cura, Maria, o que a medicina não pode curar. As mágoas antigas, os traumas guardados, os medos que paralisam. Pois tu, cheia da graça de Deus, podes tocar onde nossas mãos não alcançam. Podes enxugar as lágrimas que ninguém mais vê. Se você crê que o céu está trazendo cura para a sua vida, física, emocional ou espiritual, escreva agora nos comentários com fé: estou sendo curado pela luz divina do céu. A sua declaração, feita com sinceridade, é profética. Pode ser exatamente a palavra de testemunho que outra alma precisa para não desistir hoje. Arcanjo Gabriel, mensageiro celeste e voz de Deus entre os homens, entra agora neste lar com teu clarim silencioso. Tu que foste o portador de promessas que aos olhos humanos pareciam impossíveis, fala hoje aos corações desta casa e aos sonhos adormecidos na alma de cada um. Se há pessoas nesta família esperando por uma direção do alto, revela-lhes por teu intermédio o caminho a seguir. Se existem decisões importantes pendentes, traz clareza agora. Se dúvidas perturbam o sono à noite, sopra discernimento como um vento suave que dissipa toda a confusão. Gabriel, que a tua presença silencie todo ruído espiritual e cale toda voz de mentira. Que a tua luz dissipe a névoa da incerteza e toda a angústia que grita na mente. Que esta casa volte a ouvir a voz de Deus com nitidez e simplicidade, não em um trovão distante, mas em um sussurro doce ao coração. Que até o silêncio daqui seja preenchido de respostas divinas. Que as noites tragam sonhos vindos do céu, cheios de propósito e conforto.
e que até as conversas mais corriqueiras no dia a dia passem a carregar a sabedoria e a paz do Espírito de Deus. Gabriel, entra também nas conversas difíceis e nos diálogos que têm sido adiados. Quantas famílias vivem em silêncio por medo de confrontar a dor? Quantos filhos guardam mágoas profundas dos pais? Quantos casais dividem o mesmo teto, mas não o mesmo coração? Que a tua unção de comunicação sincera percorra cada cômodo desta casa. Que haja espaço para pedidos de perdão, para a escuta atenta, para a vulnerabilidade que cura. Que os gritos sejam desarmados e deem lugar a abraços e acolhimento. Que as palavras "me perdoa" voltem a ser pronunciadas com verdade. Que o "eu te amo" não seja retido por orgulho ou medo de parecer fraco. Gabriel, sopra coragem sobre esta casa, coragem para falar com amor e humildade para ouvir com o coração. Que esta família se torne como um só corpo, unido pelo respeito, pela empatia e pela presença de Deus habitando entre eles. Se alguém sob este teto precisa hoje de uma resposta específica, seja sobre um emprego, um relacionamento, uma mudança ou um projeto, que essa resposta venha do céu no momento certo. Que venha acompanhada daquela paz que acalma o peito e da convicção serena na alma. Que as portas certas se abram diante desta família e que as portas erradas se fechem antes mesmo de eles tentarem atravessá-las. Que o caminho se ilumine tanto que não reste espaço para dúvidas. Se for tempo de esperar, que venha a graça de esperar confiando. Se for tempo de agir, que venha a ousadia de dar o passo sem hesitar. Gabriel, guia os passos de cada um, confirma os tempos de Deus e revela o que está oculto aos nossos olhos. Que cada novo dia nesta casa comece com a certeza de estar no centro da vontade de Deus, pois quando Ele guia, até os pequenos passos nos levam a grandes propósitos. Se você precisa de clareza para tomar decisões importantes, ou para trazer mais verdade aos relacionamentos em sua casa, declare nos comentários: "Quero ouvir a voz de Deus em meu lar." E compartilhe esta oração com alguém que também precise de uma direção do céu. Talvez a resposta que essa pessoa tanto aguarda comece a se revelar através da sua atitude de fé. São Miguel Arcanjo, volta agora teu olhar para os cantos esquecidos e ocultos desta casa. Sabemos que o mal nem sempre entra pela porta escancarada. Muitas vezes, ele se infiltra pelas frestas mais sutis. Hoje nós te pedimos, Miguel, com tua espada de luz, sela cada espaço deste lar. Que não haja brecha alguma, nenhuma rachadura espiritual, por onde qualquer sombra do mal consiga passar. Que nenhum objeto esquecido em gavetas ou prateleiras carregue influências indesejadas. Que nenhuma palavra dita em momentos de raiva continue ecoando pelos corredores. Que nenhuma visita mal intencionada tenha deixado rastros espirituais neste ambiente. Miguel, limpa o ambiente, mas também limpa a memória desta casa. Se aqui dentro já foram vividos momentos de dor intensa, brigas ou sustos, que essas lembranças percam agora todo o poder de ferir. Que os gritos, as discussões e as mágoas que pareciam grudadas nas paredes desapareçam sem deixar vestígio. Esta casa não vai mais carregar o peso do que passou, e sim a leveza do que Deus está fazendo agora. Se há móveis que testemunharam dias de tristeza, que a partir de hoje sustentem apenas momentos de alegria. Se algum canto ainda guarda memórias que machucam, que elas se transformem em força e testemunho de superação. Proclamamos que este lar não será mais um campo de batalha marcado por traumas, será território da glória de Deus, solo de cura, perdão e vitória. Maria, Mãe bondosa, olha também pelo dia a dia desta família com tua cura ativa e amorosa. Visita, junto de Miguel, o descanso e o sono dos moradores. Quantos passam noites inquietas, rolando na cama com preocupações, insônia ou pesadelos que ninguém entende. Maria, estende teu manto sobre cada quarto agora e traz um sono tranquilo e restaurador. Se a ansiedade vem atacar nas madrugadas, se os pensamentos acelerados não dão trégua, que sob teu manto de paz,
tudo isso se acalme agora. Que esta casa tenha uma atmosfera serena mesmo nas horas silenciosas da noite, porque velas por nós como uma mãe vela pelo filho adormecido. Cuida também, Mãe, da saúde física e dos hábitos deste lar. Intercede para que o alimento que aqui entra seja bênção e não maldição, que haja moderação, equilíbrio, que o pão de cada dia seja recebido com gratidão e partilhado com amor. Se há algum vício querendo se instalar, seja uma bebida para anestesiar a dor, seja uma comida em excesso para preencher vazios, seja qualquer hábito que destrói lentamente, ajuda-nos a romper com essas correntes. Que pela tua intercessão todo vício perca agora a força pela raiz, e que neste lar reinem a sobriedade e a saúde integral do corpo e do espírito. Arcanjo Gabriel, sopra sobre os instrumentos e tecnologias dentro desta casa, celulares, televisões, computadores. Sabemos que por essas telas podem entrar tanto bênçãos quanto armadilhas. Que a partir de agora, toda a tecnologia aqui seja canal de comunhão e propósito, e não de distração ou queda espiritual. Se há alguma dependência digital escravizando os moradores, que seja quebrada em nome de Jesus. Se conteúdos negativos ou perversos vinham entrando por essas telas, que haja agora uma limpeza espiritual completa. Que as crianças e jovens desta casa recebam discernimento para rejeitar o que não edifica. Que os adultos saibam filtrar o que veem e ouvem, conscientes do que alimentam dentro de si mesmos. Que o tempo aqui seja valorizado como dom de Deus. Que as horas diante das telas não roubem o convívio. Não sufoquem as conversas em família, nem substituam os momentos de oração. Ensina esta família, Gabriel, a viver em equilíbrio. Porque o céu não habita em meio à correria sem propósito, nem no excesso vazio. O céu habita onde há espaço para a presença de Deus. Se você está sentindo o toque de Deus através desta oração, escreva agora nos comentários com convicção: meu lar é santuário de paz e da presença divina. Lembre-se, isso não é só um comentário, é uma declaração de fé sobre a sua casa. E envie este vídeo a pelo menos uma pessoa que você sabe que está precisando de proteção espiritual. A sua fé pode ser a ponte que ligará essa pessoa ao milagre pelo qual ela espera. São Miguel, guerreiro da luz, desce mais fundo agora e toca as fundações espirituais desta casa. Não as paredes de tijolos, mas o alicerce invisível sobre o qual este lar foi construído. Se em algum momento esta família se estabeleceu sobre medo, carência, relações rompidas ou traumas, pedimos: reconstrói, Miguel, esses fundamentos agora com tua espada flamejante do Espírito. Que cada tijolo espiritual desta casa seja consagrado novamente, não sobre dores passadas, mas sobre as promessas de Deus. Que o passado deixe de ser um eco constante de amargura e se torne apenas uma página virada, um testemunho de superação. Declaramos que esta morada está sendo consagrada como um santuário de paz, perdão e recomeço. Que toda rachadura, seja na estrutura física, seja nos relacionamentos familiares, seja preenchida agora com a graça divina, como ouro unindo as partes de um vaso quebrado. Miguel, defensor das famílias, ergue-te como escudo ao redor dos membros desta casa contra todos os ataques externos. Que nenhuma calúnia, inveja ou fofoca vinda de fora ultrapasse a barreira espiritual agora erguida ao redor desta família. Que nenhum laço de amor aqui dentro seja desfeito por influências negativas do mundo. Que nenhuma amizade destrutiva, nenhum conselho envenenado, nenhuma semente de discórdia plantada por terceiros encontre terreno fértil neste lar. Fecha, Miguel, as portas para a contenda e para a divisão. Fecha as brechas emocionais pelas quais o inimigo tenta se aproveitar. A insegurança, o ciúme, o orgulho ferido. Fecha os ouvidos de cada um aqui às palavras venenosas que trazem desânimo e desunião. E se algum coração foi se endurecendo pelas decepções, que tua presença agora o amoleça. Onde o silêncio criou muros entre pessoas que se amam, que o diálogo sincero volte a fluir.
onde a raiva foi reprimida, que o perdão floresça antes que o sol se ponha. Maria, rainha da família, derrama agora a tua cura sobre os laços invisíveis que unem estes familiares. Muitos vínculos podem ter enfraquecido com o tempo, com a rotina cansativa ou com mal-entendidos nunca resolvidos. Vai além do físico, mãe, e alcança as dores da alma desta família. Entra nas palavras que nunca foram ditas, nos abraços que nunca aconteceram, nas reconciliações que ficaram para depois. Cura os vazios deixados por ausências e distâncias. Se um filho, em algum momento, sentiu que não foi ouvido, que hoje ele seja acolhido. Se um cônjuge se sentiu sozinho e ignorado, que hoje sinta teu consolo e o carinho renovado do outro. Se alguém nesta família se acostumou a engolir a própria dor para não preocupar os demais, traz a consciência que aqui todos merecem cuidado, que ninguém precisa sofrer em silêncio. Que os vínculos deste lar não sejam frágeis como folhas ao vento, mas firmes como raízes profundas de uma árvore plantada junto às águas vivas. Maria sopra uma leveza nova nos relacionamentos. Restaura a alegria nas pequenas coisas, nas conversas durante o café, nas risadas em família, nos encontros simples que são verdadeiros tesouros. Ensina-nos que amar é uma escolha diária e que com Deus sempre é tempo de recomeçar. Nunca é tarde para perdoar e reconstruir o amor. São Gabriel, profeta do Altíssimo, sopra agora revelações frescas sobre o propósito deste lar e de cada vida que mora aqui. Este lugar não é apenas um endereço ou um abrigo físico, é uma base de amor e de missão. Que cada morador entenda o chamado especial de estar nesta família. Que os filhos descubram desde cedo que Deus tem planos lindos para eles e cresçam com uma identidade moldada no céu. Que os adultos desta casa, pais, mães, avós, redescubram seu papel no plano divino e percebam que suas vidas e testemunhos impactam gerações. Que esta casa seja um farol na vizinhança, um porto seguro para os que chegarem feridos, um lugar de onde partem boas notícias e gestos de solidariedade. Gabriel, mostra a todos nós que o lar é um altar diante de Deus e deve ser cuidado com reverência. Que aqui dentro se ore com frequência, se celebre as vitórias, se entoe louvores discretos e se agradeça até pelas pequenas bênçãos. Que estas paredes vejam orações fervorosas e também ouçam risos de alegria. Que os quartos sejam visitados por sonhos do Espírito Santo. Que as portas desta casa sirvam não apenas para manter o mal do lado de fora, mas também para acolher aqueles que Deus enviar. Sopra sobre este lar um novo tempo, Gabriel. Tempo de revelações, de vocações despertas, de unidade viva que testemunha o amor de Deus. Se esta oração está falando profundamente ao seu coração, declare nos comentários com fé: minha vida está sendo restaurada pela luz de Deus. E se você pode, compartilhe esta oração com alguém que também precise de restauração. Pode ser a diferença entre um dia comum e um dia de milagre na vida dessa pessoa. Maria Santíssima, intercessora poderosa, toca agora o tempo e a rotina desta casa. Cada amanhecer, cada tarde corrida, cada noite silenciosa, consagra todos esses momentos. Sabemos que muitas famílias vivem dias acelerados demais e noites inquietas. Por isso, mãe, traz equilíbrio entre a correria e o repouso aqui. Se as manhãs têm começado com peso e desânimo, transforma-as em renovo e esperança ao amanhecer. Se as tardes desta família andam cheias de cobranças e preocupações, que passem a ser vividas com propósito e calma. E se as noites têm sido dominadas por medos, insônia ou ansiedade, que tua presença doce venha como um óleo derramado, trazendo paz aos corações e sono tranquilo aos olhos cansados. Maria, unge os travesseiros com a tranquilidade que vem do céu. Que os sonhos daqueles que dormem sob este teto sejam visitados por Deus, não reflexos de preocupação, mas vislumbres de graça e respostas. Que cada pessoa desta casa possa deitar e realmente descansar, sabendo que o Senhor vela por nós e que teu manto nos cobre.
Que os dias aqui sejam produtivos, não por pressão ou medo, mas por estarem alinhados com a vontade divina. E que cada nova manhã seja recebida com gratidão sincera, pois nesta casa nós entendemos: cada dia é um presente sagrado, uma nova chance que Deus nos dá. Mãe querida, visita também os ciclos emocionais que esta família atravessa. Porque há períodos em que tudo parece florescer de uma só vez, e outros em que tudo parece dar errado simultaneamente. Ensina os moradores desta casa a discernir que até mesmo as pausas fazem parte do propósito. Se alguém está numa fase de espera, aguardando por uma graça, por uma resposta, por um novo capítulo, que entenda que esse tempo de espera também é fértil aos olhos de Deus. Cura, Maria, a impaciência que rouba a paz. Alinha a alma de cada um ao relógio perfeito de Deus. Se alguém aqui se sente atrasado na vida, sempre correndo atrás do prejuízo, que receba agora um descanso interior, a certeza de que Deus faz tudo bonito no seu tempo, nem cedo, nem tarde. E se algum morador desta casa lamenta tempo perdido, anos que passaram sem ter vivido o que sonhava, sussurra ao coração dessa pessoa: Mãe, Deus pode restaurar até mesmo os anos que foram consumidos pela dor ou pelo erro. Que este lar se torne um lugar onde o tempo é vivido sob a perspectiva de Deus, onde se entende que cada estação tem seu propósito e cada dia contribui para um destino eterno. Arcanjo Gabriel, sopro de direção divina, falamos também sobre os próximos passos desta família. Há tantas pessoas hoje em dia vivendo no automático, sem saber para onde ir, apenas sobrevivendo dia após dia. Mas esta família não vai perecer por falta de visão. Mostra-lhes o caminho, Gabriel. Se for tempo de permanecer, confirma isso com aquela paz que faz o coração descansar. Se for tempo de mudar radicalmente alguma coisa, um emprego, uma cidade, um rumo de vida, revela com clareza inconfundível. Se é hora de tomar alguma atitude corajosa, sopra ânimo e ousadia do espírito para que ninguém fique paralisado. Que cada decisão tomada daqui em diante seja fruto de sabedoria e muita oração. E se algum passo prestes a ser dado levaria esta família para longe do propósito, que a tua voz se levante forte como uma trombeta e alerte: não vá por aí. Protege, Senhor, os sonhos destes teus filhos contra decisões impulsivas. Protege os relacionamentos das escolhas baseadas em emoções passageiras. Protege os corações daquela ansiedade do preciso fazer algo já, que tantas vezes nos faz agir sem direção. Que as ações desta casa nasçam do mover do Espírito, não da pressão do mundo. Que esta família caminhe conforme o tempo e o plano de Deus, sem se apressar nem se atrasar, mas andando no compasso perfeito do céu. São Miguel Arcanjo, guardião valoroso, sela também as madrugadas desta casa. Porque é justamente quando tudo lá fora se cala que, muitas vezes, os ruídos interiores mais gritam. Coloca sentinelas celestiais em cada canto durante a noite. Que este lar tenha noites de silêncio santo, protegidas de toda angústia e opressão. Que aqueles que vinham acordando sobressaltados, tendo sonhos perturbadores ou sentindo presenças sombrias na calada da noite, sejam libertos agora pelo poder de Deus. Nenhuma força das trevas ousará pisar neste território. Nenhuma visita espiritual indesejada terá permissão de se aproximar deste lar. Nenhuma opressão noturna vai permanecer aqui, pois o Senhor já deu ordens aos seus anjos para guardarem esta casa em todos os caminhos. Que cada quarto tenha guerreiros celestiais de vigília. Que cada sono seja envolto por uma muralha de luz impenetrável. E se alguém daqui ainda tinha medo de adormecer, receoso do que a noite traz, receba agora o presente da confiança. Deus não dorme, e Ele colocou seus guardiões ao redor de vocês. Quando a noite chegar, esta casa repousará segura, envolta por aquela paz que excede todo entendimento e que não depende de circunstâncias, mas apenas da certeza: o Senhor é o nosso refúgio, e nada nos fará temer.
Se você sente que esta oração está mudando algo no ambiente da sua casa, comente agora com fé. Meu lar está sendo transformado pelas mãos de Deus. Não se esqueça, cada palavra de fé que você declara é uma semente de milagre plantada. E compartilhe esta oração com alguém cujo lar também precisa dessa luz. Deus pode usar sua iniciativa para acender a esperança no coração de outra família. Faça silêncio interior e perceba: Maria, São Miguel e São Gabriel seguem trabalhando neste exato momento em sua vida. São Miguel, guardião das mentes, dirige teu olhar flamejante aos pensamentos que têm atormentado esta casa. Passa tua espada sobre cada ideia ansiosa, cada pensamento repetitivo que só traz angústia, cada lembrança dolorosa que o inimigo usa como ferida aberta na alma. Se há alguém aqui que vive se culpando dia após dia, carregando um peso esmagador de arrependimento, que essas acusações silenciosas percam a voz agora, substituídas pela certeza do perdão de Deus. Se há vozes interiores mentirosas sussurrando que alguém não é bom o bastante, que não vai conseguir, que não tem valor, Miguel, cala agora essas mentiras com a verdade divina. Não permitas que nenhuma sugestão maligna crie raiz na mente dos que habitam este lar. Sela a mente de cada um com as promessas de Deus. Declara sobre eles que eles são amados, são escolhidos, são capazes em Deus. Que a mente de cada morador seja como um jardim cuidado pelo Espírito Santo, onde germinam coragem, esperança e equilíbrio. Que os pensamentos deixem de correr para os problemas e passem a se firmar nas promessas. E se alguém aqui dentro vem travando uma guerra secreta contra pensamentos de morte, de desistência, de autodestruição, que agora receba um choque de luz do céu, a convicção profunda de que viver vale a pena e de que o melhor de Deus para essa vida não ficou no passado, mas está por vir. Arcanjo Miguel, defende também as emoções desta família contra os ataques do mal. Maria, médica da alma e consoladora dos aflitos, toca agora nas feridas emocionais que os olhos humanos não conseguem ver. Passa com tuas mãos maternais sobre cada corpo e coração fatigado. Se há membros desta família que vivem cansados sem explicação aparente, que sentem dores sem diagnóstico, que não conseguem encontrar descanso verdadeiro nem mesmo no sono, que a tua intercessão os envolva agora e a cura de Deus os alcance. Se alguma mulher desta casa está tentando conceber um filho e ainda não conseguiu, abençoa agora o seu ventre com a promessa de vida. Tu és mãe e entendes a dor de um coração que anseia gerar. Intercede para que brotem milagres de vida neste lar. Se há crianças agitadas ou inquietas, acalma-as com tua paz, assim como acalmavas o menino Jesus em teus braços. Se há idosos abatidos, renova-lhes as forças e enche-os de consolo. Que todos, sem exceção, sintam hoje uma nova disposição para viver, para amar e recomeçar. Que a saúde nesta casa seja muito mais do que ausência de doença, seja a presença ativa do bem-estar físico, mental e espiritual. Maria, cuida até daquilo que não sabemos pedir, mas que tu, com teu olhar atento de mãe, percebes no silêncio de cada coração. Entra, Mãe Santíssima, nas reações que ninguém compreende, naquela irritabilidade que explode sem motivo, no choro que vem fácil demais, no medo constante de ser abandonado. Ajuda-nos a chegar à raiz dessas emoções e derrama ali o bálsamo de Deus. Restaura a criança interior de cada um aqui, aquela criança que um dia foi ferida por palavras duras ou pela falta de amor. Resgata o adolescente que se sentiu rejeitado ou desacreditado. Renova o adulto que se habituou a fingir ser forte o tempo todo, mas por dentro se sente em pedaços. Toca, Maria, nas lembranças que ainda ardem, mesmo depois de tantos anos, memórias de perdas, de fracassos, de humilhações. Se alguém aqui aprendeu a esconder o que sente por medo de julgamento ou de incompreensão, que a liberdade emocional entre agora como um rio de cura nesta casa,
que este lar seja um lugar onde todos possam falar a verdade em amor. Onde chorar não seja motivo de vergonha, mas parte do processo de cura. Onde sorrir não seja fingimento, mas reflexo sincero da leveza que o Espírito Santo está trazendo neste momento. Que a dimensão emocional desta casa não seja mais uma corda bamba prestes a se partir, mas um jardim florido cultivado diariamente pela graça de Deus. São Gabriel, porta-voz do céu, libera sobre esta casa palavras que curam ao invés de ferir. Purifica o diálogo dentro deste lar. Se aqui já foram proferidas palavras que deixaram cicatrizes profundas, ofensas, ameaças, insultos, desprezos, que essas palavras percam agora todo o seu poder negativo. Que o peso dessas ofensas seja removido das mentes e corações feridos. Gabriel, muda a atmosfera desta casa, trocando acusações por entendimento. Que os diálogos aqui sejam cheios de empatia e respeito. Que o tom de voz venha carregado de paciência, mesmo em meio às diferenças. E se alguém foi silenciado por muito tempo, seja pela dor, pelo medo ou por achar que não adianta falar, que essa pessoa reencontre sua voz agora, que volte a expressar o que sente e o que pensa, com liberdade e amor. Que cada um recupere seu lugar legítimo à mesa da família, sabendo que sua história importa, que seus sentimentos são válidos, que sua voz merece ser ouvida. Que as conversas neste lar sejam terapêuticas, verdadeiras e também proféticas, sementes de paz lançadas a cada dia. E se alguma palavra maldita lançada no passado ainda ecoa como uma sombra, por autoridade do céu nós declaramos: ela está cancelada agora. Não vai mais prosperar nem ferir ninguém nesta família. Miguel, Maria, Gabriel, fiquem conosco, permaneçam sobre esta casa continuamente. Guardem não apenas as portas e janelas físicas, mas também as portas da mente, os corredores das emoções e as janelas da alma de cada morador. Não permitam que crise interior alguma destrua o que Deus está reconstruindo aqui. Que dor nenhuma se transforme em muro de separação. Pelo contrário, que as feridas sirvam para aproximar ainda mais uns dos outros, em compreensão e empatia. Que este lar seja conhecido não pela sua decoração ou endereço, mas pela paz que se sente ao entrar, pela leveza no ambiente e pela força espiritual que emana daqui. Que cada coração sob este teto floresça emocionalmente, livre dos medos e das amarras antigas. Que cada mente seja protegida e nutrida pela palavra de Deus, encontrando descanso em meio às lutas. E que a alma de todos aqui possa suspirar aliviada e declarar: aqui, neste lar, eu posso respirar em paz. Se você está orando por equilíbrio emocional e paz dentro da sua casa, escreva com fé nos comentários: minha mente e meu coração estão sendo restaurados por Deus. E compartilhe esta parte da oração com alguém que precise entender que a verdadeira saúde espiritual inclui um coração curado e uma mente em paz. Sinta o céu se abrindo sobre sua vida enquanto concluímos esta oração poderosa. Pedimos ao Senhor que feche agora todo o ciclo de dor que ainda insista em se repetir nesta casa. São Miguel Arcanjo, guerreiro invencível do Senhor, lança tua luz nas memórias e histórias desta família. Se lembranças dolorosas ainda pairam neste lar, nas paredes, nos objetos ou no coração de alguém, purifica tudo com a tua presença. Se palavras duras ainda ecoam no íntimo de algum morador, apaga agora essas marcas com tua espada de luz. Nada do que foi vivido no passado poderá nos aprisionar novamente. Nenhuma falta ou falha será maior que a misericórdia de Deus derramada aqui. Que este lar experimente libertação completa de tudo que um dia o feriu, do que foi dito, do que foi feito e até daquilo que ficou guardado em silêncio. Se alguém carrega uma culpa secreta, que encontre agora alívio e perdão. Miguel, transforma as cicatrizes em testemunhos de superação. Que as lágrimas de ontem se convertam em força e alegria para o amanhã. Miguel, quebra agora todos os ciclos de sofrimento que vinham se repetindo.
Quantas vezes os mesmos problemas retornaram como um ciclo vicioso? Isso acaba hoje. Em nome de Jesus, corta esses laços agora. Corta toda a repetição do mal na história desta família. A partir deste instante, declaramos que o mal não se repete mais. Em vez disso, inicia-se um tempo novo de paz, progresso e vitória abençoada. Miguel, sela também todas as brechas pelas quais o inimigo poderia agir. Sabemos que muitas vezes os ataques aumentam justamente quando a casa está se fortalecendo em Deus. Mas hoje esta família está blindada pela luz do céu. Nenhuma arma do mal prevalecerá contra este lar. Nenhuma inveja encontrará raiz aqui. Nenhuma maldição lançada prosperará. Toda intenção oculta do inimigo cai por terra agora. E se houve alguma porta aberta pelo pecado, por palavras impensadas ou por ações passadas, nós as fechamos no poder do sangue de Jesus. Esta casa pertence a Deus, esta família é do céu. Onde a luz do Senhor reina, as trevas não têm vez. E daqui por diante, a luz de Deus reinará para sempre neste lugar. Agora Maria Santíssima, São Miguel e São Gabriel se unem ao redor desta casa. Visualizamos Miguel à frente, Gabriel guardando a retaguarda e Maria cobrindo todos nós com seu manto protetor do alto. Um escudo impenetrável se forma ao redor deste lar. E nós, moradores desta casa, declaramos com toda a fé: estamos selados. Proclamamos que nossos lares são protegidos, nossos corpos são curados, nossas mentes são renovadas, nossos corações são fortalecidos. E nossos destinos estão seguros em Deus. Que as bênçãos do alto deixem de ser ocasionais e se tornem constantes sobre esta família. Que os milagres de Deus se tornem parte do cotidiano aqui. Que o favor do Senhor persiga cada passo de vocês e que sua graça os envolva completamente. Que o testemunho desta casa seja sempre: aqui Deus habita. Aqui a Mãe Santíssima e os anjos do Senhor permanecem. Aqui, a paz de Cristo reina. Que até os vizinhos sintam a diferença no ar. Que parentes e amigos, ao entrarem, percebam a presença abençoada neste lugar. E que nenhum mal-intencionado consiga sequer cruzar a porta desta casa, pois este endereço agora é espiritual, um farol de luz, um refúgio protegido, uma base abençoada para uma nova história. Por tudo que já foi feito, por tudo que está sendo feito neste momento, e por tudo que ainda será realizado, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado. Por cada lágrima que foi transformada em cura, por cada pensamento que foi alinhado à tua vontade, por cada mal que foi expulso desta casa, por cada ferida da alma que começou a cicatrizar, por cada pessoa aqui que sentiu tua presença, mesmo sem saber explicar, por cada lar alcançado espiritualmente por meio desta oração, por cada coração que voltou a se sentir amado por ti. A partir de agora, esta família assume uma nova missão: viver de tal forma que os céus continuem em movimento dentro deste lar. Orar sem cessar, perdoar com frequência, amar de verdade, servir com humildade, cuidar do lar como quem cuida de um templo vivo de Deus. Que esta oração não termine aqui com um amém, mas continue viva nos gestos, nos olhares, nas palavras e no ambiente desta casa. O que Deus começou hoje ninguém poderá interromper. Que esta oração não se encerre agora. Que ela prossiga nos momentos silenciosos, nas conversas em família, nos abraços sinceros e nos olhares carregados de carinho. Que ela permaneça no aroma do café compartilhado pela manhã, no som dos risos que ecoam pela sala, nas preces sussurradas antes de dormir. O que Deus escreveu hoje nesta casa, ninguém apagará. O que Ele selou, ninguém desfará. O que o céu declarou, ninguém calará. Porque isto não foi apenas uma oração, foi um decreto, um renascimento, o momento exato em que o céu tocou a terra dentro do seu lar. E agora, diante do céu aberto, diante de Maria Santíssima, dos santos arcanjos e do Altíssimo, nós declaramos: esta casa está selada. Nada do que pertence às trevas voltará.
Nenhuma opressão antiga se reativará. Nenhum ciclo destrutivo se reiniciará. Este lar é território celestial. Esta família é herdeira das promessas de Deus. E este ambiente será lembrado pelo que começou hoje aqui. Se você crê que esta oração transformou sua casa, declare agora com fé nos comentários: minha casa está selada pela espada de São Miguel, pelo manto de Maria Santíssima e pela luz de São Gabriel. Curta este vídeo para que mais vidas sejam alcançadas e compartilhe com todos aqueles que você ama, pois talvez o milagre de alguém comece com a oração que sai das suas mãos. Inscreva-se no canal Oração a Deus para continuar vivendo sob essa cobertura espiritual todos os dias. E se sentir em seu coração o desejo de fortalecer ainda mais esta missão de fé, torne-se um membro do canal. Juntos, vamos espalhar a luz de Deus e alcançar muitos outros lares com a palavra que salva, cura e liberta. Com seu apoio, poderemos alcançar ainda mais famílias, mais cidades, mais vidas para Jesus. Esta é uma obra de fé, e cada inscrição, cada compartilhamento, cada palavra de oração conta muito. Você não está apenas assistindo a um vídeo, você está fazendo parte do mover de Deus na internet. Ao se tornar membro, você ajuda a manter viva a voz da oração online. Você colabora para que a paz de Cristo entre em mais lares. Você se torna participante de milagres que acontecem no secreto, graças à propagação desta mensagem. Que Maria Santíssima, São Miguel Arcanjo e São Gabriel Arcanjo estejam sempre ao seu lado, guiando e protegendo você e sua família. Fique com Deus. Amém.